9 de julho de 2020. Há 88 anos começava o que muitos historiadores classificam como a maior guerra civil brasileira, a Revolução Constitucionalista de 1932. E é este o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube, Márcio Correia por aqui, vamos a mais um vídeo, mas antes eu peço para você fazer a sua inscrição e acionar o sininho aí do lado para receber as notificações, curtir e compartilhar este vídeo e também o próprio canal com outras pessoas. Vamos também nos encontrar nas redes sociais, curta a minha fanpage no Facebook, o meu endereço eletrônico lá é mcorreia.news e também siga-me no Instagram, @CorreiaNews. Olha, a cidade de Cruzeiro, hoje, dia 9 de julho de 2020, se não fosse por causa da pandemia do novo coronavírus, certamente estaria celebrando os 88 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, com um desfile cívico em homenagem aos heróis da Revolução que deram a vida pela democracia. Cruzeiro foi palco das principais batalhas e das batalhas mais sangrentas também. A Revolução de 32 foi um levante das tropas paulistas contra a ditadura de Getúlio Vargas por uma nova Constituição. São Paulo perdeu aquela guerra civil como muitos historiadores a classificam. Perdeu nas armas, mas ganhou politicamente, porque no ano seguinte, em 1933, o então presidente da República, Getúlio Vargas, deu início a uma nova Constituição. Há 8 anos, em 2012, quando ainda era repórter na TV Band Vale, eu fiz uma reportagem especial sobre os 80 anos da Revolução de 1932 e eu quero compartilhar com vocês agora essa reportagem especial para a gente relembrar a história. Vamos assistir. O monumento na Estrada de Cunha lembra um dos heróis da Revolução. Capturado pelas tropas getulistas que transformaram a cidade em campo de batalha, Paulo Virgínio preferiu a morte a ter que revelar a posição dos paulistas. O lavrador foi fuzilado e virou mártir. Em 9 de julho de 1932, São Paulo se rebelou contra a ditadura de Getúlio Vargas. Durante 3 meses, o Estado lutou por uma nova Constituição. Cunha serviu de porta de entrada para 400 praças da Marinha do Rio de Janeiro chegarem até a capital. Segundo este historiador, as batalhas aqui foram sangrentas. Cunha ficou cercada, né? Eu vi muita estratégia, em agosto, por exemplo, canhão atirando em Cunha, canhão atirando em Cunha. Mas a estratégia dos paulistas foi espetacular. Eles não conseguiram passar por Cunha, ainda assim, na força, no movimento, né? Da Revolução, nos principais dias da Revolução, não conseguia passar por Cunha. A história dos combatentes é contada no museu da cidade. Capacetes, granadas, fuzis, baionetas e a farda manchada de sangue fazem parte do acervo. O telefone a pilha é uma das peças mais raras. O aparelho foi usado para pedir reforço a Guaratinguetá. Os jornais da época também ajudam a evitar que a bravura dos cunhenses se perca no tempo. Fundamos em 77 para valorizar a nossa cultura e preservar e mostrar a nossa importância e também auxiliar aquelas pessoas que queiram pesquisar história. Mas as lembranças da Revolução não estão apenas dentro do museu. Esta casa, por exemplo, na zona rural de Cunha, serviu de base para as forças de Getúlio Vargas. Daqui saíam as tropas em direção a Cunha, onde aconteciam os combates. A propriedade pertenceu à família Jango, que foi expulsa da propriedade pelos fuzileiros navais. Aqui também foi montado um hospital para atender os feridos. Durante um contra-ataque paulista, o local foi bombardeado. Hoje pertence a uma pousada. Aqui é a área mais importante arqueológica do Caminho Velho do Ouro. Porque assim como os militares em 32 pararam aqui, durante séculos ela foi um ponto obrigatório de pouso, desde o século XVIII. Aqui é muito difícil fazer um buraquinho e não achar nada. Quando a gente faz, às vezes, uma valeta para enterrar um fio ou um cano, é muito comum encontrar restos de outros tempos, né?
Parte de um fuzil, munição e até 2 corpos de ex-combatentes foram encontrados próximos da casa, que agora é alvo de estudiosos. Mas foi em Cruzeiro onde a Revolução escreveu um dos mais violentos capítulos. O túnel Mantiqueira, que ligava a cidade ao alto da serra, na divisa com Minas Gerais, passou a ser visado pelas tropas da ditadura. No vão de quase 1 quilômetro, os insurgentes paulistas travaram duras batalhas. Estima-se que mais de 200 combatentes tenham morrido aqui. Os ataques dentro do túnel foram exclusivamente com tiro de canhões, metralhadoras e granadas. Por cima do túnel foram aviões e ataque antiaéreo para pegar os vagões que vinham direto de Minas Gerais. Foi um massacre aqui no túnel com mais de 250 pessoas mortas, entre federais que entravam nas fazendas para saques e coisas nesse sentido. As tropas federais eram mais fortes. E na escuridão do túnel, os paulistas usavam matracas como esta para simular metralhadoras. Valdemar Félix Machado foi um dos revolucionários. Atuava como motorista. Segundo a filha, a função dele era levar armas e buscar feridos. Ele contava que era muito triste, né, vendo as pessoas, os colegas deles morrendo, né, tinha muitos colegas dele que não podiam fazer nada. Então isso que era muito, muito triste. Após a Revolução, ele também lutou por pensão especial para as famílias dos ex-combatentes. Hoje, a própria viúva se sente abandonada. Uma vez no ano eles lembram dos ex-combatentes, mas a família, as viúvas não. A gente fica contente com a festa, assim, mas ele devia também aumentar mais o ordenado, abaixo do salário mínimo. Valdemar morreu em 2005, aos 95 anos. Cruzeiro foi palco das principais batalhas por causa da localização geográfica, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Oficialmente, 634 pessoas morreram durante a Revolução de 32. Mas alguns estudiosos dizem que o número de mortos pode ter passado de 1.000. Aqui no cemitério municipal da cidade foi erguido este mausoléu, em homenagem aos pracinhas que deram a vida pela democracia. 20 homens são lembrados aqui, símbolos do heroísmo do Estado que sensibilizou até mesmo o Exército. Todos os batalhões de São Paulo se rebelaram contra o presidente. O 5º Regimento de Lorena abraçou a causa em Queluz e Cruzeiro. O Regimento de Lorena, então, o 5º Regimento de Infantaria, foi como um todo para a Revolução, mas sem o comandante. O comandante não foi para a Revolução. Ele tomou a decisão de não ir, porque ele tinha 2 filhos do outro lado. Foram 3 meses de combate intensos, combates foram muito intensos, principalmente porque o exército inimigo era extremamente poderoso. Os militares foram considerados desertores. Mesmo com o levante, Getúlio Vargas ainda tinha 400.000 homens, número 10 vezes maior que a Força Paulista. Apesar da desvantagem, o exército não quis se render, mas foi inevitável. Bertoldo Klinger, o comandante da Revolução, foi o primeiro a admitir a derrota. No dia 4 de outubro de 1932, o coronel Herculano de Carvalho e Silva, comandante da Força Pública Paulista, assinou a rendição. São Paulo perdeu a Revolução de 1932 nos campos de batalha, mas venceu politicamente. Um ano depois, foi instituída uma nova Constituição no Brasil. A Assembleia Constituinte começou em 1933 e durou 12 meses até a promulgação. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. 30 anos mais tarde, o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena teve o estandarte condecorado pela participação na maior guerra civil brasileira. Valeu a pena, o sangue não foi derramado em vão, valeu a pena. Então, a reportagem que eu fiz há 8 anos, quando a Revolução Constitucionalista de 1932 completou 80 anos. Se você não conhecia um pouco da história da Revolução, eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí
para o seu conhecimento. Se você curtiu, deixe o joinha, compartilhe também o vídeo com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!